Os Estados Unidos voltam a ter mais de 2.000 mortes num dia, chegando a um total de mais de 34 mil mortes em 688 mil casos confirmados da pandemia do novo coronavírus, com uma letalidade de 5,1%. Mais 5 milhões e 200 mil trabalhadores demitidos pedem seguro-desemprego nos Estados Unidos. O presidente Donald Trump apresenta um plano de 3 fases para retomar as atividades da maior economia do mundo e o presidente Jair Bolsonaro demite o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, no momento em que o Brasil tem 200 mortes por dia. No mundo inteiro, são mais de 2.180.000 casos confirmados, 145.514 mortes e mais de 546.700 pacientes curados. Na Europa, nenhum país registrou hoje 1.000 mortes. A Itália teve mais 525 mortes, menos do que nos dias anteriores. Chegou ao total de 22.170 mortes em 169 mil casos, com mortalidade de 13,12%. A Espanha teve mais 503 mortes, somando 19.315 óbitos em 185 mil casos confirmados, mortalidade de 10,44%. Na França, houve mais 753 mortes hoje, elevando o total para 17.920 em pouco mais de 165 mil casos, letalidade de 10,85%. O Reino Unido teve o maior número de mortes na Europa nesta quinta-feira, 861, chegando a 13.729, em pouco mais de 103 mil casos confirmados, mortalidade de 13,31%, superando a da Itália. O governo britânico prorrogou as medidas de distanciamento social por mais 3 semanas. A América Latina tem mais de 80 mil casos confirmados e 3.600 mortes, mais da metade no Brasil, onde o total de mortes chegou a 1.947 em 30.683 casos confirmados, letalidade de 6,34%. Depois de semanas de conflito com o presidente Jair Bolsonaro, que é contra as medidas de confinamento rigoroso, o ministro Mandetta foi demitido. O novo ministro da Saúde é o médico Nelson Teich, especialista em câncer, sem experiência em epidemiologia nem em saúde pública. Em textos publicados recentemente, Teich apoiou as medidas de isolamento físico adotadas por Mandetta. Ao aceitar o cargo, declarou que não há contradição entre o combate à pandemia e a recuperação da economia. O novo ministro defendeu o aumento do número de testes, mas o Brasil não está conseguindo comprar os insumos necessários no mercado internacional por causa da grande concorrência. Em sua atitude de desafio à ciência e ao que se faz no resto do mundo, Bolsonaro insistiu em que o remédio não pode ser pior do que a doença, como se fosse possível retomar a normalidade enquanto as pessoas tiverem medo de contrair uma doença que pode matar. A reabertura gradual proposta por Trump será estado por estado, com base em dados verificáveis, para evitar uma nova onda de contaminação. A decisão será dos governadores, que poderão fazer isso antes de 1º de maio, a data prevista pelo presidente. Poderão iniciar o processo os estados com poucos casos e as regiões mais atingidas que apresentem uma queda consistente no número de novos casos durante pelo menos 14 dias, o período de incubação da Covid-19, e também os estados que recuperarem a capacidade de atendimento dos hospitais. As escolas permaneceriam fechadas, assim como reuniões de mais de 10 pessoas, mas restaurantes, cinemas, igrejas, academias de ginástica e locais de eventos esportivos poderiam abrir, mantendo uma boa distância entre as pessoas. As cirurgias eletivas seriam autorizadas. A segunda fase começaria depois de mais 2 semanas de declínio dos novos casos. As escolas seriam reabertas e as viagens autorizadas. As pessoas seriam aconselhadas a evitar aglomerações de mais de 50 pessoas. Na terceira fase, os estados onde não houver um aumento da contaminação autorizariam o reinício das atividades em todos os locais de trabalho, visitas a hospitais e asilos para idosos e a realização de espetáculos em grandes locais, mantendo a distância entre os espectadores. Trump não falou sobre a testagem em massa cobrada por governadores e até mesmo por empresários da força-tarefa da Casa Branca encarregada da recuperação da economia.
O governo federal ajudaria os estados a contratar mais pessoal médico e enfermeiros para ajudar a testar, isolar os infectados e rastrear quem teve contato com eles. Um ex-diretor do Centro de Prevenção e Controle de Doenças dos Estados Unidos estimou que seriam necessárias 300 mil pessoas para cumprir a missão. A governadora do estado de Washington, onde houve os primeiros casos do país e onde foi possível achatar a curva, observou que o número de casos se estabilizou, mas não caiu, num sinal de que o risco não está superado. A governadora Jay Inslee voltou a criticar o presidente. Se ele repetir os erros que fez no começo, seria igualmente fatal. Perdemos um mês por sua falha ao não reconhecer a gravidade da situação, disse a governadora. Trump está preocupado porque mais 5 milhões e 200 mil americanos demitidos pediram seguro-desemprego na semana passada, elevando o total em 4 semanas para 22 milhões de desempregados. O diretor da Delegacia Regional do Banco Central dos Estados Unidos em Atlanta, na Geórgia, estimou que as pequenas empresas necessitem de 500 bilhões de dólares, 2 trilhões e meio de reais por mês, para não quebrar durante a pandemia. O programa de estímulo aprovado pelo Congresso destina 350 bilhões de dólares em empréstimos para pequenas empresas. A China, que aparentemente superou o pior da pandemia e está reativando a economia, sofreu uma queda de 6,8% no produto interno bruto do primeiro trimestre, na comparação com o primeiro trimestre do ano passado. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Cuide-se e muito obrigado.